Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou entrando aí na live agora. Discussão de artigo aqui de gado de leite, né? Suplementação de cromo e dietas ricas em energia para vaca de leite. Artigo bem interessante que a gente vai começar já já. Tô vendo aqui que Thiago Leiva entrou, a responsabilidade aumenta. Ele é o autor desse artigo. Fala, Thiagão, tá por aí? É um artigo muito interessante de um grupo de pesquisa brasileiro, um grupo de pesquisa que eu fiz parte. O grupo do professor Zequinha, da Unesp de Botucatu, e o autor principal desse artigo é o Thiago Leiva, é um amigo, foi colega de mestrado e hoje está na Elanco, se não me engano, continua lá ainda, né, Thiago? Estava aí online, não sei se ele continuou com a gente. Bom, primeiro, obrigado pela participação aí, obrigado pela presença, pessoal. Esse é um artigo bem interessante e assim, bastante relevante para a nossa pecuária de leite. Vocês vão entender por que eu escolhi esse artigo e onde que eu quero chegar, qual que é a aplicação prática desse artigo aqui, que a gente vai trabalhar hoje. Lembrando que quem quiser receber os artigos todos, é só se inscrever aí pelo link da bio, que o artigo já está aí disponível para todo mundo. Ó, o Thiago mandou aí. Thiago, se tiver algum comentário para fazer aí para engrandecer a discussão, muito bem-vindo, viu? Obrigado aí pela participação online aí. E obrigado pelo artigo, é um artigo muito bacana mesmo, muito interessante. Bom, pessoal, lembrando de novo que quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser trocar alguma ideia sobre o artigo, sobre algo relevante aí ao tema, fique à vontade, é só mandar pra gente. Não precisa esperar acabar o artigo, é só mandar as perguntas e a gente vai discutindo. Bom, então o título do artigo é o efeito do consumo excessivo de energia e a suplementação com propionato de cromo na resistência à insulina, em parâmetros relacionados à resistência à insulina, produção de leite e performance reprodutiva de vacas em lactação. Bom, só para vocês entenderem primeiro um pouco o porquê de um estudo como esse, né? Por que estudar se vacas superalimentadas podem ter problemas com resistência à insulina? O que é essa tal de resistência à insulina? O que pode acontecer com vacas superalimentadas? Bom, uma das coisas que acontece quando a gente trabalha com vaca de leite é que as nossas vacas acabam sendo superalimentadas por um período da vida delas. E qual que é esse período da vida? Normalmente no final da lactação, né? A gente tem um desafio, por exemplo, com vaca de leite de ter animais mais obesos, não é isso? No final de lactação é comum da gente ver isso nas fazendas. Nos últimos lotes de produção, as vacas normalmente de baixa produção ou que estão próximas a secar, mas principalmente as vacas que são um pouco piores de produção, vamos dizer assim, dentro daquele grupo, elas estão comendo dietas ricas em energia, né? Mais ricas em energia do que elas precisariam, na verdade, em qualquer outro nutriente. Então elas comem um excesso de energia, principalmente no final da lactação. E essas vacas engordam. Um ponto interessante, fazendo um paralelo da reprodução com a nutrição, é que a gente nunca vai ter a resposta exata para essa pergunta. Mas eu lembro que a discussão lá com o professor Zequinha, que é um dos responsáveis por esse artigo, era essa, né? O que a gente vê muito claro é que vacas que demoram a emprenhar, elas vão demorando mais no estágio da lactação delas e acabam engordando, né? Mas será que essas vacas que engordaram, elas não têm problema reprodutivo porque elas estão obesas também? Será que não é um desafio para esse animal se reproduzir bem esse ganho de peso excessivo? Existe uma vertente que mostra que vacas que têm ganho de peso excessivo, que estão com sobrepeso, podem ter mais resistência à insulina. O que é essa resistência à insulina? A grosso modo, a resistência à insulina é a dificuldade da insulina se ligar a receptores nas células e de levar a glicose para dentro da célula para ela usar essa energia, né? A energia da maioria das células vem da glicose e a maioria das células depende de insulina para carregar essa glicose para dentro dela. Por exemplo, a glândula mamária ela não depende de insulina para levar ela para a glândula mamária e produzir o leite, mas para a grande maioria das células, e aqui a gente está falando de todo tipo de célula, inclusive células reprodutivas. Então, se a gente pensar que vacas obesas podem ter problemas de resistência à insulina, ou seja, a insulina tem mais dificuldade de se acoplar no receptor dela, das células, e levar a glicose para dentro, para ter mais energia e o funcionamento perfeito dessas células, isso serve para células reprodutivas. Então, uma vaca obesa que tenha resistência à insulina, ela pode também
ela pode também ter problemas reprodutivos, pode vir a ter problemas reprodutivos. E por isso que esse estudo também avaliou parâmetros reprodutivos. Esse é o grande porquê dessa história. Um outro momento que vaca tem resistência à insulina, isso já é fisiológico do animal, acontece sempre no pós-parto. As vacas logo no pós-parto imediato elas têm resistência à insulina. Isso pode ser mais ou menos um mecanismo assim, da vaca direcionar os nutrientes dela para a glândula mamária. Porque como eu disse para vocês anteriormente, as vacas em lactação, a glândula mamária não necessita de insulina para usar essa glicose, certo? Como as outras células necessitam. Então, o mecanismo de fazer com que a vaca direcione mesmo o fluxo dela de glicose para a glândula mamária, para realmente produzir mais leite, para realmente ser mais eficiente na produção de leite, é talvez fazer uma resistência à insulina nos outros tecidos e direcionar toda aquela glicose para a produção de leite. O que por um lado é bom, as vacas especializadas acabam fazendo isso e atingindo produções super altas, mas por outro lado pode ser ruim, porque a gente pode ter um funcionamento comprometido de algumas outras células que não vão ter um aporte energético adequado. E a gente sabe que quando tem ácidos graxos não esterificados altos, a célula também tende a ter uma resistência à insulina. Bom, então esse é o porquê desse experimento, para entender isso. Será que essas vacas superalimentadas têm resistência à insulina e por isso podem ter algumas perdas, principalmente reprodutivas aí? E por isso que elas não emprenham, aquelas vacas gordas ficam lá na fazenda e você não consegue emprenhá-la de jeito nenhum? E o outro ponto desse estudo que eu acho super legal é, em vez de mostrar só o problema, é tentar trazer uma solução para esse problema. Que é o quê? Uma suplementação com propionato de cromo, que é um cromo orgânico, né? A literatura mostra pra gente que o cromo, por alguns mecanismos, tem descrito aqui mais adequadamente no experimento, que o cromo pode fazer com que diminua essa resistência à insulina, melhorando um pouco os receptores celulares de insulina e fazendo com que essa insulina tenha uma ação melhor. Então o objetivo do estudo é testar, entender se isso é um problema para esses animais e, já que pode ser um problema, usar uma ferramenta que é o propionato de cromo via alimentação, que pode diminuir essa resistência à insulina, certo? Então o experimento testou isso. Basicamente eram 3 grupos nesse experimento. O primeiro grupo, vacas que eram alimentadas, que eram alimentadas com energia para manter-se para a produção de leite, certo? O segundo grupo, essas vacas eram alimentadas para exceder a energia que elas necessitavam, então para elas serem superalimentadas. E o terceiro grupo, essas vacas eram alimentadas para exceder a energia também que elas precisavam, assim como o grupo número 2, mas também elas recebiam o propionato de cromo para tentar entender se acontecia algo com a resistência à insulina. E a gente sabe que quando o animal tem resistência à insulina, ele pode ter problemas produtivos, reprodutivos, enfim, vários desafios por aí. Bom, feita essa introdução, nós vamos partir para os resultados. Então, 3 grupos, certo? Um grupo com alimentação para manter-se produção de leite, vamos dizer assim, uma alimentação adequada. Um grupo superalimentado, certo? E outro grupo superalimentado recebendo cromo. Lembrando que isso pode acontecer na vida real nas fazendas. Então, é bem importante a gente pensar nisso, porque esse é um caso, uma ocorrência que pode acontecer naturalmente dentro de algumas fazendas. Então, a gente tem que ter estratégias e, vamos dizer assim, soluções para esse tipo de problema. Bom, na tabela número 1, a gente tem aqui a composição corporal dos animais. Então, se os animais ganharam ou não peso durante o estudo e se ganharam ou não score de condição corporal. O que a gente vê aqui em produção de leite também. O primeiro resultado que a gente vê nesse estudo é que os animais, que não houve diferença na produção de leite, que é o resultado, eu acredito, até esperado. Por que isso foi legal? Isso mostra pra gente que as vacas que estavam alimentadas para manter-se para a produção de leite, elas estavam conseguindo atingir os requerimentos dela. E que os outros 2 grupos também atingiram os requerimentos tranquilo e, na verdade, estava até sobrando, né? Então, não houve diferença na produção de leite. O que isso mostra pra gente? Que eu vejo muitas dietas no campo assim, desse jeito, pessoal. Algumas pessoas que chegam lá pra vaca, formulam uma dieta, e às vezes por insegurança ou por medo de errar alguma coisa, superalimentam essas vacas. Fala assim, não, vou dar um pouquinho a mais aqui, porque vai que ela aumenta leite. E o que a gente vê claramente, esse estudo mostra pra gente também, é que a gente superalimentar os animais não vai aumentar leite, né? A gente tem que alimentar eles atendendo os requerimentos das dietas dele. Aproveitando aqui, falando sobre dieta,
nós vamos ter nos dias 25, 27 e 28 umas aulas ao vivo, online, grátis, formulando ao vivo, formular umas dietas ao vivo, fazer uma base de formulação para vocês. A inscrição tá no link nosso da bio aí também. Só vocês entrarem lá que vocês vão ter mais informações sobre esse dia. Vão ser 3 aulas online, gratuitas e ao vivo para vocês, 25, 27 e 28 de janeiro. Bem bacana, muita informação, formulação de dieta, composição de alimentos, pontos importantes para formulação. Tudo isso aí nos dias 25, 27 e 28. É só fazer inscrição aí no link da nossa bio. Bom, já fiz uma propaganda aqui, vamos voltar para o artigo. Bom, então nessa tabela número 1, o que a gente vê aqui que é interessante? Que não houve mudança no peso corporal. Estatisticamente não teve mudança no peso corporal desses animais. A gente esperava que houvesse uma mudança de peso corporal. Por quê? As vacas eram super alimentadas, então talvez elas ganhassem peso, já que elas não aumentaram a produção de leite. Porém, o que esses autores discutem muito bem aqui é que quando a gente vai pesar um animal, principalmente uma vaca de leite, é muito complicado a gente pesar ela e ter uma informação muito correta. Por quê? O enchimento ruminal e o consumo de água podem fazer muita diferença, né? Então, assim, quando vai pesar gado de corte, algumas vezes tem gente que faz famoso hora de curral, né? Deixa o animal lá sem comer e sem beber por algumas horas e consegue pesar de uma maneira mais adequada. Nas vacas de leite a gente não faz isso, dá um jejum nelas e tira a água. Por que a gente não faz isso? Porque a gente não quer perder leite. Então, essas mudanças de peso corporal, essa medida pode não ser tão exata por isso, porque às vezes algumas vacas de um grupo X tomaram mais água naquele momento do que o outro e acaba confundindo esse peso, né? A gente sabe que as vacas gastam mais ou menos 4 litros de leite para 4 litros de água para cada litro de leite produzido. Então essas vacas aqui no experimento foram vacas de 20 litros, então essas vacas tomavam por dia 80 litros. 80 litros de água. E a diferença no peso corporal inicial para o final do experimento foi na casa de 40 quilos. Ou seja, uma simples mudança no consumo de água para mais cedo ou mais tarde pode mudar isso. Agora, interessante que aí não varia com isso, né, com o consumo, com o enchimento ruminal ou consumo de água, é o score de condição corporal. Nisso foi achada uma diferença, uma variação maior nas vacas superalimentadas. As vacas que estavam recebendo uma dieta mais rica em concentrados, né, que estavam recebendo uma dieta de alto para superar a mantença, elas ganharam mais peso. Elas ganharam mais score de condição corporal, não mais peso, mas ganharam mais score de condição corporal, que provavelmente é uma medida um pouco mais acurada para esse tipo de experimento. Então faz sentido demais, né? Vacas superalimentadas ganharam peso nesse experimento. Então, realmente, o que os autores propuseram fazer, eles conseguiram, que era aumentar o peso corporal, que era superalimentar esses animais e, consequentemente, aumentar o peso corporal desses animais, né? Bom, na tabela 2, para quem está acompanhando aí o artigo, a gente tem aqui a quantidade de ácidos graxos de glicose, ácidos graxos não esterificados e um teste que chama R-Quick. Não vou entrar muito nele aqui não, mas ele é um teste que pode nos ajudar a entender a tolerância à glicose. Mas eles fizeram também, esses autores, um que a gente chama de teste de tolerância à glicose, né? Que mostra pra gente como que está o funcionamento, vamos dizer assim, do eixo insulina-glicose no corpo da vaca. Com isso, a gente consegue ver se a vaca está tendo ou não uma resistência à insulina, né? Que é uma dificuldade da insulina se acoplar ao receptor e levar a glicose para dentro da célula. Bom, o que foi achado nesse experimento? Os dois achados mais importantes nessa tabela aqui. As vacas que foram alimentadas só para manter, se elas tiveram os ácidos graxos não esterificados um pouquinho mais alto, certo? Mas o principal resultado desse experimento foi que as vacas que estavam recebendo superalimentação ou superalimentação com cromo tiveram uma maior quantidade de insulina, certo? E não variaram a quantidade de glicose. Então a relação insulina-glicose foi maior para as vacas de alto consumo e para a vaca de alto consumo com cromo e menor para as vacas de mantença. Se vocês olharem na tabela 1 e 2, é bem bacana o exercício e mostra para a gente claramente que a quantidade de insulina nesses animais, de acordo com o dia do estudo, né, aqui, foi maior nas vacas que estavam sendo superalimentadas. Quando usou cromo, esse valor caiu pela metade. Certo? Então as vacas superalimentadas e comendo cromo tiveram valores intermediários de glicose. E as vacas que tiveram alimentação para mantença tiveram os menores valores. Então, o que mostra pra gente isso claramente, pessoal? Vou até virar para vocês aqui o vídeo para vocês verem, né? Isso aqui é insulina
certo? A quantidade de insulina de acordo com o dia do estudo, ó, do dia 0 até o dia 210. As vacas que foram alimentadas para mantença tiveram menor quantidade de insulina. As vacas que foram superalimentadas tiveram maior quantidade de insulina. E as vacas que foram superalimentadas, mas receberam cromo, tiveram valores intermediários de insulina. Ou seja, realmente o que esses autores esperavam aconteceu. A quantidade de insulina foi mais alta nos animais superalimentados e a quantidade de insulina disponível, né, livre, nos animais superalimentados e comendo cromo foi reduzida, ficou no meio do caminho, ou seja, um bom resultado. Outro resultado interessante para a gente ver, durante o teste de tolerância à glicose, certo? Que o pessoal faz uma infusão de glicose lá na veia das vacas. Essa é uma comparação um pouco mais justa, porque não tem nada a ver com horário de alimentação e tal. É feita uma infusão de glicose na veia das vacas e vai se medindo níveis de glicose e de insulina ao longo do tempo. Olha que interessante, no minuto menos 15, antes de aplicar a glicose, a quantidade de insulina nos 3 grupos era igual. No minuto 0, quando começou a aplicar a glicose, a quantidade de insulina nos 3 grupos também era igual. Depois de 10 minutos, 20, 30, até o final do teste de tolerância à glicose praticamente, os valores de glicose no grupo de alto consumo, superalimentadas, foram lá em cima. No grupo superalimentado, mas com cromo, ficaram intermediários, e no grupo de mantença foi para baixo. Ou seja, mostrando que essas vacas tiveram uma resposta de insulina muito alta ao teste de tolerância à glicose. Isso nos dá uma direção de que realmente a quantidade existia uma certa resistência à insulina nesse grupo de animais de alto consumo, superalimentados. E no grupo alimentado com cromo, essa resistência à insulina foi reduzida. Então, as duas hipóteses do trabalho foram atendidas, né? Vacas superalimentadas têm mais resistência à insulina e vacas superalimentadas recebendo cromo, elas conseguem aliviar um pouco esse efeito da resistência à insulina. Bom, um ponto importante para a gente entender aqui também é a parte reprodutiva, né? Então o pessoal coletou oócitos, então aspirou essas vacas para entender se esses animais teriam ou não uma produção melhor, uma reprodução melhor, né? Talvez seja a maneira mais interessante de fazer isso. Como é um experimento com poucos animais, né? Não era um experimento para testar parâmetros reprodutivos, exatamente como taxa de concepção, taxa de prenhez, precisaria de 300, 400 animais por grupo. Que foi uma maneira de avaliar bem a reprodução desses animais? Foi feita aspiração em todos os animais. Então aspirou esses animais, coletou os oócitos desses animais e depois fez a produção de embriões desses animais para entender se a quantidade de oócitos ia ser diferente ou se a conversão de oócitos em embriões seria diferente. Essa conversão de oócito em embrião nos mostra tem uma relação muito grande com a qualidade do oócito em si. Então, quanto maior a conversão do oócito em embrião, quer dizer que melhor a qualidade desse oócito era. Bom, interessante aqui é que não houve diferença nem nos oócitos produzidos por vaca, foi semelhante entre os grupos, nem nos embriões produzidos, também foi semelhante entre os grupos, mas na relação embrião produzido por oócito coletado, isso foi melhor para os animais do grupo de mantença, ou seja, os animais que não tinham resistência à insulina ou que tinham menos resistência à insulina tiveram uma fertilidade melhor. Obviamente, um estudo maior seria importante depois para entender melhor os resultados de fertilidade. Mas o interessante desse estudo é que já dá um indício para a gente que realmente você superalimentar suas vacas, você pode estar perdendo um pouco de qualidade das células reprodutivas. Porque essa conversão de oócito em embrião mostra para a gente um pouco da qualidade das células reprodutivas. Então esse é um trabalho bem legal e que nos dá um indício muito interessante disso. Não superalimente suas vacas. Você pode piorar um pouco a qualidade do embrião. Vamos dizer assim, a qualidade das suas células reprodutivas, né? A qualidade do embrião não é isso que o trabalho mostra pra gente, não. Me expressei mal. O que mostra nesse trabalho é que a quantidade de ócitos que viram, a conversão de ócitos para embrião foi melhor nas vacas que tinham menos resistência à insulina. Bom, se tiver alguma pergunta, pessoal, pode mandar aí, fica à vontade. Ponto importante aqui para a gente discutir também.
não teve efeito do cromo nessa quantidade de embriões aqui, nessa conversão. As vacas superalimentadas ou superalimentadas com cromo foi exatamente igual, mas o cromo teve um efeito bem legal em diminuir a resistência à insulina. O cromo orgânico, né? Nesse caso aqui foi utilizado o propionato de cromo. O cromo é um mineral, né? Que quando você compra ele principalmente separado dos outros minerais orgânicos, ele tem um custo bastante acessível, bem interessante de usar, e eu acho que faz muito sentido a gente colocar nas nossas vacas na prática, né? Apesar de não ter aumentado a produção de leite nesses animais aqui, que eram vacas de baixa produção, né? Já não eram vacas que estavam em pico de produção ou de altíssima produção. O cromo ajudou muito esses animais a diminuir essa resistência à insulina e provavelmente a ter uma melhor eficiência do uso da glicose por os outros tecidos, a não ser a glândula mamária, que não necessita da insulina para utilizar essa glicose. Então faz muito sentido usar esse mineral. Eu recomendo em algumas fazendas que eu trabalho, a gente consegue usar em algumas e às vezes não consegue usar em outras, mas é um produto bem interessante de ser utilizado na prática. Bom, resumindo esse trabalho, pessoal, se tiver alguma dúvida aí pode ir mandando pra gente. Resumo do trabalho. Vacas superalimentadas podem ter resistência à insulina. O que é essa resistência à insulina? É uma dificuldade da insulina se acoplar, vamos dizer assim, aos receptores das células do corpo como um todo e, consequentemente, uma dificuldade dessa insulina levar a glicose para dentro da célula como fonte de energia, né? A grande maioria das células nossas vão usar glicose como fonte de energia. Então, isso que é a resistência à insulina. Os efeitos e a ideia também é avaliar se esse cromo poderia melhorar. Então o que a gente vê claramente aqui, que vacas de alta condição corporal podem ter essa resistência à insulina, e de alta condição corporal não, então superalimentados podem ter essa resistência à insulina, e que o cromo pode aliviar esses sintomas e ter benefícios na nutrição das células. E aí a gente está falando de células hepáticas, por exemplo, que são super importantes para a vaca. A gente está falando aqui de células reprodutivas, que são super importantes para as vacas, células do trato digestivo ou trato digestório, na verdade, que são super importantes para as vacas também. Bom, tem uma pergunta aqui do Jean. A ideia é usar o cromo somente em vacas de maior score ou em grupos de mantença tem benefício adicional? Bom, Jean, nesse estudo foi avaliado o uso do cromo só em vacas que estavam superalimentadas. Porém, a gente tem outros trabalhos mostrando também que vacas superalimentadas e comendo uma quantidade muito alta de amido, por exemplo, elas podem ter também uma maior resistência à insulina e, consequentemente, ter mais resistência à insulina, né? Então, mesmo vaca não sendo superalimentada, mas recebendo grandes quantidades de amido, por exemplo, elas podem ter mais resistência à insulina e, consequentemente, ter menor qualidade, vamos dizer assim, menor eficiência nessa levada aí da insulina para dentro das células. Então, esse experimento não mostra isso para a gente claramente, mas a gente tem outros experimentos que mostram que usar outras fontes de energia, por exemplo, ou o cromo pode ajudar a diminuir a resistência à insulina. Eu estou tentando abrir um outro artigo aqui para ver se eu tenho isso aqui fácil para vocês. Só um minutinho. Eu não vou achar aqui rapidinho não, mas depois eu posso mandar para quem tiver interesse aí. Tem outro artigo aí, inclusive, do mesmo grupo aí, que eles avaliaram. Aqui, ó, achei. Efeito do tipo de concentrado e do cromo na resistência à insulina, produtividade e reprodução de vacas leiteiras. Vou abrir para vocês aqui, quer ver? Deixa eu te mostrar isso aqui, já que interessante. Então eles fizeram um estudo comparando basicamente vacas recebendo concentrados com a base de amido, com alto amido ou com menos amido, a base mais de polpa, e os efeitos de resistência à insulina disso aí. Então e suplementadas com cromo, né? Sim ou não? Bom, deixa eu ver aqui o resultado aqui desse experimento. Só um minutinho que eu vou pegar aqui o finalzinho. O experimento avaliou
se o fornecimento de concentrado à base de polpa cítrica, ao invés de milho, poderia ou fornecer cromo para a vaca lactação, consumindo uma dieta excessiva de energia, podia beneficiar a insulina, os parâmetros de resistência à insulina, a produção de leite e a reprodução. Alimentação com polpa cítrica não melhorou em nada as variáveis. Porém, a suplementação com cromo melhorou os parâmetros de resistência à insulina em vacas recebendo uma dieta à base de milho, certo? Durante o teste de tolerância à glicose. Então, basicamente foi isso. Nesse estudo, teve uma melhora também no teste de tolerância à glicose em vacas recebendo dietas à base de milho, certo? Mas existem outros trabalhos da literatura também, onde foi mostrado para a gente que vacas recebendo cromo orgânico durante a lactação têm benefícios aí nesses parâmetros. Beleza? Bom, o que eu tinha para compartilhar hoje com vocês é isso. Se tiverem mais alguma pergunta, estou à disposição. Senão, a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer de novo a presença de vocês. Agradecer o Thiago, que estiver ainda presente com a gente, pelo artigo aí que ele produziu, né? Então, basicamente, esse artigo, de novo, fazendo um resumo. Vacas que estão superalimentadas têm mais resistência à insulina e fornecer cromo para vacas superalimentadas diminui um pouco essa resistência à insulina. Então, é isso que o artigo mostrou para a gente aqui de uma forma bem resumida, certo? E resistência à insulina é a dificuldade da vaca levar a glicose para dentro da célula, né? Da insulina se acoplar, vamos dizer assim, aos receptores e levar a glicose para dentro da célula e, consequentemente, levar uma nutrição adequada para esse animal, para as células desse animal. Bom, obrigado a todo mundo, obrigado pela presença aí, mais uma noite aí com a gente. Hoje foi terça, não quarta, né? Não segunda, como sempre. Se tiverem sugestão de artigos aí pra gente apresentar nas próximas lives, só mandar pra gente. E conto aí com a participação de vocês também na última semana de janeiro, na semana do Formulando ao Vivo. É só fazer inscrição aí pelo link da nossa bio. Beleza? Valeu, pessoal, uma boa noite e até a próxima. Valeu!